Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre orientação a objetos. Espero que vocês gostem. Uma aula longa, né? São mais de 12 minutos, mas é uma aula, né, que vai passar para vocês uma ideia sobre objetos, ok? Boa aula aí para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai discutir uma coisa muito simples, que são os objetos. Então, uma coisa que a gente às vezes não entende é que dentro ou fora do computador, objeto é objeto, né? Bom, mas vamos começar lá pelo começo, né? Então, nós temos aqui um elemento objeto, né? Que a gente chama de mesa. Mesa geralmente é um agregado de metal, né? A base pode ser de qualquer coisa, pode ser de metal, pode ser de madeira, né? Pode ser de plástico e um tampo, né? Redondo, quadrado, né? Não importa. Mas geralmente é um agregado de base e tampo. Então, a gente pode concluir que, sendo qualquer outro tipo de objeto, né? No caso esse daqui, nós vamos que ter uma base e um tampo. A agregação de base e tampo, objeto mesa. Ok? Muito bem. Se a gente vai digitar aqui, ó, por exemplo, cadeira, né, que são objetos do mundo real, né, pelo menos por enquanto, né, então nós temos aqui cadeiras, digamos, mais simples, como essa. Então aqui nós temos uma base, né? Aqui nós temos o assento e aqui nós temos o encosto. Então a agregação de encosto mais base mais assento igual a cadeira. É diferente, por exemplo, de banco, né? Banco, esse tipo de banco aqui, ó, que é uma agregação de base e assento. Perceba que quando eu agrego objetos diferentes, eu crio outros objetos. E a gente sempre fala agregação, né? A gente tem que entender a coisa certa da maneira certa. Agrego objetos, crio novos objetos. Mas tem algum objeto no mundo real que não é agregado? Bom, se a gente for mexer aí, a gente vai chegar em situações de elementos da tabela periódica. Bom, então, mesmo nos elementos da tabela periódica, o que nós vamos encontrar sempre é uma agregação, né? Então, o átomo seria o menor elemento, a constituição de todos os elementos, o que você poderia chegar num próton ou num elétron, mas aí a gente também já chegou em situações de elementos como o bóson de Higgs, matéria escura, então fica muito difícil, né? Mas vamos pensar em elementos maiores aí para a gente facilitar a nossa vida. Então, se a gente entender que um objeto é um agregado de outros objetos, a nossa vida fica um pouco mais fácil. Então, entender que porca, parafuso, arruela, né, chapa de aço, então as cores, né, tudo isso são objetos que você vai agregando e você então cria um objeto
o objeto que você quer, o objeto que você deseja. Mas tá bom, isso, a grande esmagadora maioria, você acha isso, mas porque você está assistindo esse vídeo. Mas eu posso te garantir que muitas pessoas não entendem que existe uma agregação entre os elementos. Nós vivemos numa sociedade hoje que as pessoas acham que leite já dá em saquinho na árvore, o banco já nasce banco, né? Cadeira já nasce cadeira, e por aí vai. Então, a grande esmagadora maioria dos cursos hoje é para ensinar coisas banais. Mas vamos entender agora a questão de objetos dentro do mundo virtual. Né? Nessa própria tela aqui que vocês estão olhando, né, eu tenho aqui elementos, ó. No caso desse elemento aqui que está aqui, ó, é um elemento seta, né? Um elemento desenho de uma seta sobre um quadrado. Então, e quando eu clico nele, ele meio que dá um chance, tá vendo? Ou seja, isso daqui para mim, se a gente pudesse fazer uma menção ao mundo real, né, seria o que a gente chama de botão. Eu tenho um botão aqui, ó. Não esse botão, esse aqui é botão de roupa, né? Mas um botão como esse daqui, né? Aperto o botão, ou o botão que você tem lá na televisão, né? Então são botões, né? Botão de engine aqui, né? Para você ligar alguma coisa. O botão, ó, tá vendo? Esse aqui é uma seta, tem no carro, né? Sobe, desce, botão do elevador. Você percebe que o botão ele tem um comportamento de botão. Mas essa questão do comportamento é que é importante, né? Porque os objetos eles têm um comportamento. Então, se você pegar, por exemplo, uma cadeira, que a gente chama de objeto inanimado, né? Ela tem um comportamento de cadeira. Se eu pegar uma almofada, ela tem um comportamento de almofada. Se pegar uma porta, ela tem comportamento de porta. Eu sei que ela é uma porta, mas eu sei que ela está porta, né? Porque se eu pegar a porta e transformar essa porta num tampo junto de uma base, ela se transforma numa mesa. E aí ele vai ter comportamento de mesa, não vai ter comportamento de porta. Entende? Essa questão do comportamento é que é importante para a informática. Né? Entender o comportamento das coisas, fazer associações cerebrais, né, de pontos cerebrais, de conhecimentos já adquiridos, para que você possa então ter essa noção. Então, a informática ela é uma cópia muito mal feita da realidade. Mas ela foi criada, né, para que nós pudéssemos ter uma evolução. Não sei até que ponto isso serviu muito bem, né, mas hoje nós vivemos uma era da informatização, da comunicação baseada na informatização. Então, nós temos aqui, voltando, né, a questão do botão. Quando eu clico nesse botão, uma seta para trás. O que vai acontecer? A tela voltou para trás. Tem outro botão que é para frente. Foi para frente. Então, junto do comportamento, do primeiro comportamento, eu tenho uma ação.
Então, no momento em que eu coloquei o mouse sobre o botão, ele teve uma atitude e essa atitude é importante porque ela corresponde a uma ação que eu tive. Então não tem outro jeito, porque não existe o sentimento, não existe o tato. Então eu tenho que substituir o tato na informática por outra coisa. No caso aqui, eu ao posicionar o mouse sobre o botão, ele ficou de uma outra cor. Quando eu pressionei, ele ficou redondo, ó. Então substituiu o tato, ok? Bom, então agora que nós já temos uma noção, né, de que objeto é uma agregação de outros objetos e que esse objeto ele tem um comportamento, e esse comportamento ele corresponde, né, ou ele responde a uma ação. Então, se eu tenho uma bola, por exemplo, e ela está parada, ao passo que eu toco na bola, essa bola tende a rolar. Então eu tenho o evento da minha mão tocando na bola e o comportamento da bola rolando sobre o solo. Isso é muito importante. Esse tipo de visão é o fino da programação orientada a objetos. Muito bem, então agora uma outra coisa que os objetos têm, que nós na informática chamamos de atributos, na vida real a gente é acostumado também a citar, né? Então, nós temos o atributo tamanho, nós temos o atributo altura, nós temos o atributo peso, nós temos o atributo largura, nós temos o atributo cor. Então, esse atributo é aquilo que vai fazer a gente imaginar esse objeto. Então, se eu estiver conversando com um cego e eu falar para ele que eu tenho uma base com 4 pés e cada pé tem mais ou menos meio metro de altura, e sobre esses pés eu tenho um tampo de 50 centímetros por 1 metro, ele vai imaginar isso uma mesa. Perceba que nós estamos trabalhando uma parte do nosso cérebro que a gente chama de modelagem. E aí, pessoal, bacana essa aula? Nessa aula, então, nós acompanhamos aí com o professor o que? Nós precisamos entender a questão do objeto na vida real. Senão não tem como fazer objeto para informática, tá bom? Então, aguardem a segunda parte dessas nossas aulas para que vocês possam entender melhor essa questão da orientação objeto na informática, ok?